Filipenses capítulo 2, versículo 8. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer assim: a si mesmo se humilhou, Jesus, é claro, né? Está falando aqui. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Repete assim comigo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é santa nessa noite, e venha falar conosco. O Teu Espírito fale conosco. Tu que és, Senhor, o pão vivo que desceu do céu, venha nos alimentar através da Tua palavra. Venha, Senhor, abalar as nossas vidas, mudar a nossa vida. Porque a Tua palavra é quem muda a vida das pessoas. A Tua palavra é quem transforma e liberta a vida das pessoas e deixam elas, Senhor, santas e parecidas contigo, Jesus. Então que a Tua palavra nessa noite possa nos santificar em nome de Jesus. A Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Amém. Você pode se sentar. Eu quero nessa noite tirar algumas lições daquele momento da crucificação de Jesus, desde quando ele foi traído no Getsêmani, né? Naquela noite em que Judas o beijou e o entregou, e ele foi preso. Naquela noite ele foi julgado pelos sacerdotes, depois ele no outro dia foi açoitado, e depois ele foi levado, foi carregando a sua cruz pela via dolorosa, chegou até o Gólgota, e lá ele foi crucificado. E eu quero falar nesse período que eu citei para você, desde a traição até a crucificação, muitas lições nós vamos tirar desse momento e trazer para as nossas vidas e enxergar algumas coisas que Deus quer mostrar para nós aí, amém? Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50. Lucas 22, 50. Eu quero falar do primeiro camarada aqui, que é o Malco. Malco, ele não é parente do Cebolinha, tá? Porque o Cebolinha trocou o R pelo L, né? Marco ficou Malco. Malco era o nome dele mesmo. Amém? Lucas 22, 50. Então, quando a guarda foi lá prender Jesus no Getsêmani, e Jesus estava lá orando, naquela noite no Getsêmani, estava ali Pedro, Tiago e João com ele, e de repente acontece algo aqui, aí no versículo 50, aí Pedro, aqui Lucas não fala o nome dele, mas João vai falar que é Pedro, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita, eu ia falar orelha, mas é orelha, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Olha lá. Eles chegaram para prender Jesus, aí Jesus não falou nada para ele arrancou uma espada e cortou a orelha direita de Malco. A orelha caiu no chão, e aí Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar, e a orelha ficou normal. Jesus pode fazer isso, sim ou não? Ele já tinha ressuscitado mortos. Ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha dito para as tempestades pararem, ela parava. Jesus, ele é o criador de todas as coisas, ele é dono de tudo, viu, querido? Ele é dono da terra, ele é dono do universo, ele é dono de todas as galáxias, ele é dono de tudo, amém? Então, ele tem poder para isso, e ele cola a orelha em Malco. Mas olha que interessante, uma lição que nós vamos tirar daqui. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, por isso que fala sumo, era o maior que tinha. Só que ele era servo. Então, o que acontecia? Se alguém quisesse ser sacerdote, ele precisava estudar de 5 a 8 anos a Torá, que era a lei, era o Velho Testamento. E aí ele precisava trabalhar de turno de 12 em 12 horas no templo. E faltando um ano para ele se formar sacerdote, vamos dizer assim, exercer, ele já era chamado servo
do sumo sacerdote. Então ele estava o tempo todo agora com o sumo sacerdote. Ele encostava no sumo sacerdote porque ele ia ser sacerdote. Ele precisava saber como o sacerdote fazia. Mas aí, o que acontece? Pedro vai lá e corta a orelha do camarada. E olha que interessante, ele cortou qual orelha? Direita. Agora você vai lá, nós vamos abrir lá em Levítico 8:24, vai falar assim, que todos aqueles que fossem ser sacerdotes, e quando estivesse pronto para ser sacerdote, o sumo sacerdote pegava o sangue do animal sacrificado, que era o cordeiro, que era tipo de Cristo, passava na orelha direita. E esse homem ia ser sacerdote, mas o que Pedro fez com ele? Cortou a orelha direita dele. E acho que ele pensou assim, acabou minha carreira. Acabou o meu sonho. Acabou a minha expectativa, eu queria ser sacerdote. Mas o que Jesus faz, querido? Ele vai lá, pega aquilo que era a decepção, pega aquilo que era a tristeza dele, aquilo que estava acabado, e ele cola a orelha no lugar. O que eu aprendo aqui com lições da crucificação, porque ele estava para ser crucificado aqui? Eu aprendo que com Jesus, nada está perdido. Amém? Aí você pode olhar para a tua casa, para a tua família, às vezes para o esposo, às vezes para o filho perdido na droga, e você pode pensar, tudo está perdido. A tribulação da vida cortou, a espada passou, e eu não tenho mais esperança. A minha orelha direita foi decepada. E aí Jesus vem falar para você nessa noite, meu filho, eu ressuscitei, nada está perdido na tua vida. Se eu estou contigo, eu coloco as coisas no lugar. Eu grudo a tua orelha de volta. Eu trago o teu marido de volta. Eu trago o teu filho de volta. Eu curo o câncer, eu curo a AIDS, eu te curo. Foi para isso que ele morreu na cruz. Ele levou as nossas enfermidades. Mas eu posso ficar doente mesmo assim? Posso. Mas aí eu vou lá e tomo posse da minha cura. Porque se alguém depositar um dinheiro na sua conta, querido, e está lá o dinheiro que você precisa, se não for lá sacar, ele fica lá e você fica sem usar o dinheiro. A cruz foi o nosso depósito de libertação, de cura, de bênção, de transformação, de renovação, está tudo lá. E quando você precisa, você vai aos pés de Jesus. Não é aos pés do pastor, não é aos pés de algum homem, não é aos pés de algum ídolo de pedra e de barro, mas é aos pés de Jesus, porque só Ele morreu e ressuscitou. E eu aprendo aqui com o Malco que nessa história que com Jesus, quando Jesus está perto, nada está perdido. O sonho daquele rapaz que parecia que tinha se desfeito tanto tempo já trabalhando, ele já ia ser um sacerdote, ele já era servo, e aí Pedro estraga tudo. Mas Jesus, querido, conserta, e às vezes conserta as nossas burradas. Você sabe que nós somos burrinhos, amém? Às vezes nós fazemos coisa errada. Fazemos ou não fazemos? E a gente acha que a gente é inteligente. Você pode ver que os homens mais inteligentes da terra fazem as burradas mais grandes que você possa imaginar. Você vê aí na ciência, na medicina, em tanta gente tão inteligente que acabam fazendo burrices, porque o homem, ele erra. Mas Jesus, ele conserta. E às vezes a culpa é nossa. Mas quando a culpa é minha, pastor, Jesus também pode consertar? Pode, se você se humilhar diante dele e dizer, Jesus, eu errei, eu não orei para fazer isso, eu não consultei, eu fui na minha emoção, acabei fazendo, agora deu tudo errado, Senhor, me socorre. E ele vai vir e colar a tua orelha de volta. Amém? Você crê nesse Jesus? O Jesus que eu estou pregando para você, querido, não é o Jesus de pedra e de barro, estou pregando esse que está aqui, ó. Porque as coisas que eu vejo você, você me veja, eu vejo as coisas que eu vejo e as coisas terrenas são passageiras. As coisas que eu não vejo são eternas. Ah, mas se Deus existe, mostra Ele. Os ateus falam isso. E eu digo assim,
Então, se você não pode crer em Deus porque você não vê, porque você não para de respirar, porque o ar também você não vê, e você está vivo por causa dele. Porque você não para de ligar a televisão e o rádio, porque você não vê as ondas que vêm ali, mas você assiste os programas. E lá em Hebreus vai falar assim, que as coisas invisíveis, elas existem antes das coisas visíveis. Então esse mundo físico que nós temos aqui, ele é secundário. E Jesus está aqui nesse lugar. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que se reúnem em torno do nome dele, aí ele está no meio deles. E eu creio que ele está aqui. Aliás, eu creio que é ele que está aqui falando com você. Amém? Ele está usando a boca do seu servo para falar com você. E ele está usando a minha boca para falar comigo também. Amém? Então nada está perdido, querido. Jesus te chama para ser sacerdote também. Amém? Você foi chamado para ser sacerdote. Ministrar o coração de Deus. E aí o que ele faz, querido? Olha que interessante. Jesus cura quem? O inimigo. Porque esse sumo sacerdote Malco, ele veio amando do sumo sacerdote, que achavam que Jesus era blasfemo e ele não era o filho de Deus. Então na realidade Malco estava ali como um inimigo. E quando corta a orelha de Jesus, ele vai lá grudar a orelha do inimigo. Nós até estávamos falando ontem na escola bíblica, né? Que é esse texto aqui, ó. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Outra lição que eu aprendo aqui. Se Jesus curou o inimigo e amou o inimigo, eu tenho que obedecer esse mandamento. Aqueles que me querem mal, quando eu botar o joelho no chão, eu não vou mandar Deus mandar um raio na cabeça dele, mas eu vou mandar, Senhor, abençoa e tenha misericórdia. Foi o que Jesus fez na cruz. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estavam crucificando Jesus e Jesus pedindo perdão por eles. Amém? Talvez Malco, querido, por causa desse milagre da orelha, foi um daqueles que depois, quando se ouviu que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e não estava mais no túmulo, ele com certeza foi um que disse assim, eu creio que ele ressuscitou. Porque eu vi minha orelha cortada no chão e ele colocou de volta. E se ele pôde fazer isso, ele também pôde levantar-se do túmulo. Amém? Jesus ressuscitou. A esperança para mim e para você, querido. Vai chegar um dia, está chegando, que todos aqueles que estão no cemitério, que todos aqueles de Deus que já morreram, a Bíblia diz que há uma esperança, porque Jesus diz que no final, todos vão ressuscitar. Aquele corpo que está só no osso, o Espírito Santo que tem poder, ele é poder criativo, ele vai fazer o corpo voltar ao normal e encontrar com o Espírito nos ares. E essa pessoa vai ter um corpo ressurrecto como o de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para que também possa ressuscitar. Não foi só para mostrar que ele venceu a morte, mas para dizer, olha, eu venci, e vocês também vão se levantar do túmulo. Aliás, eu nem sei se nós vamos morrer antes da volta de Cristo, porque ele está muito perto, viu, querido? Está muito perto. De repente a gente é transformado vivo mesmo, nós vamos sair daqui num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Aí no Evangelho de João, Malco teve uma outra experiência, porque o Evangelho de João coloca uma coisa que no Evangelho de Lucas não está escrito. Outro poder que ele viu, além dele ver Jesus colar a sua orelha, e ele com certeza no coração disse, acho que esse cara aí é filho de Deus mesmo. João 18,4 diz assim, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, lá quando Malco estava com os guardas para prender ele, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, ele respondeu, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando pois Jesus lhe disse, sou eu, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Você já viu alguém responder para você e você cair no chão?
Estava escuro, eles não sabiam quem era Jesus direito ali, estava tudo meio penumbra. E aí perguntaram, quem é aí o Jesus de Nazareno? Ele disse, sou eu. Todo mundo caiu para trás. Malco teve 2 sinais aqui, que ele é o Filho de Deus. A voz do Senhor é como de muitas águas. A voz dele, diz em Apocalipse, é como voz de trovão. Quando ele fala, querido, ele abala. Quando ele fala, ele mexe com a gente. Quando a gente ouve a palavra do Senhor sendo anunciada, o nosso espírito, como um bebê no ventre, ele mexe dentro de nós. Porque a voz poderosa de Jesus, ela transforma. Se você vive ouvindo palavras do Senhor que não mexe no teu coração, que não te transforma para melhor, essa palavra é uma palavra morta, ela não é de Cristo. Mas quando o Evangelho é anunciado, as nossas vidas são transformadas. Eu já não quero mais beber, eu já não quero mais fumar, eu já não quero mais me prostituir, eu já não quero mais me drogar, mas eu quero me santificar, eu quero cada vez estar melhor. E a gente vai tirando aquela roupa espiritual de mendigo, toda suja, toda fedida. E o Senhor vai nos limpando e vai nos transformando através da sua palavra poderosa. Amém? Ele falou, todo mundo caiu por terra. Oh, Deus maravilhoso. Oh, glória. Dá para você dar um glória a Deus aí, querido? Aleluias. Abre comigo agora. Marcos capítulo 15, versículo 6. Nós vamos ver outro personagem. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 15. Aleluias. Marcos, capítulo 15, versículo 6. Oh, Marcos 15, 6. Glória a Deus. E aí vai dizer assim, Marcos 15, 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois eles bem percebiam que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto, crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha aqui o que nós vamos aprender com Barrabás. Ele era um homicida, ele era um ladrão, era um homem muito mau, e era costume na festa da Páscoa, porque a crucificação de Jesus e a morte se deu na Páscoa, e não foi por coincidência, sabe? Tá? Porque na Páscoa é que se celebrava a libertação do povo do Egito quando estavam escravos. Então lá eles mataram um cordeiro, passaram o sangue na porta, e o anjo pulou por cima, e naquela noite não morreu o filho mais velho de toda a família que tinha o sangue na porta. Então Jesus morreu exatamente na Páscoa, porque ele é nosso cordeiro pascal, amém? Amém? Então era costume aqui de soltar. Então na Páscoa se celebrava isso, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Mas o que aconteceu aqui? Desta vez tinha 2 presos sendo apresentados, e não só um, como de costume. Trazia um e soltava. Na Páscoa se fazia isso, era um costume dos judeus na realidade. Mas agora tinha 2 presos. E Barrabás não ficou solto porque ele era mais bonitinho, porque tinha 2. Barrabás ficou livre porque Jesus assumiu o seu lugar. Amém? Barrabás se livrou e se safou da cruz, da maldição e da morte, porque Jesus assumiu o seu lugar.
Por que você não é condenado mais à morte e ao inferno eterno? Por quê? Porque Jesus assumiu o seu lugar. Diz para quem está do teu lado: Jesus assumiu o teu lugar. Diz para ele assim: Jesus assumiu a tua cruz, porque era para você estar morto lá. Amém? Então hoje nós não estamos livres, querido, por causa da religião. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou não sei o quê. Não é a religião que salva. Porque religião é uma organização. Mas o que salva é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então a religião não leva ninguém para o céu, querido. Religião na realidade acaba levando para o inferno. Se alguém crê, porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico, eu sou católico, eu vou para o céu. Não vai. A Bíblia diz que só vai quem tem Cristo no coração, quem aceitou esse Deus e assumiu Ele. Amém? Então nessa noite eu quero que você entenda que é a pessoa. Barrabás não foi livre por causa do judaísmo, por causa do costume, mas ele foi livre porque Jesus assumiu o lugar dele ali. Amém? Glória a Deus. Barrabás estava preso e ia ser crucificado, querido, por tirar a vida de alguém, porque diz lá que ele acabou matando alguém, ele era homicida. Mas Jesus foi preso e crucificado para fazer o contrário, para dar a vida. Jesus não cobra, ele só dá. Amém? A vida é a vida de graça, é a vida em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que ele cobrou? Nada. Eu não tenho que dar o dízimo para eu ser salvo? Não. Eu tenho que ter carteirinha de membro? Não. Você tem que ter Jesus na sua vida. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, querido, ela pode ser a pessoa mais torta, a pessoa mais ruim, a pessoa mais má que existe no mundo. Quando o santo entra, o impuro sai. Porque eu já falei isso aqui uma vez. Todo ser humano aqui na face da terra, ou ele tem o Espírito Santo de Deus, ou ele tem um demônio. Não tem como ter os dois juntos. E não tem também como você não ter nada. O cara fala, eu não tenho nada. Se não tem Deus, está com quem? O diabo. A Bíblia explica isso para nós. E quando eu era do mundo, quando eu estava longe do Senhor, qual era o espírito que operava em mim? Espíritos malignos. Mas quando eu dei minha vida para Jesus, o que aconteceu? Eles caíram fora da minha casa aqui, E Jesus assentou aqui e diz: agora é eu que tomo conta. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Aqui não tem mais morte. Aqui não tem mais miséria. Aqui não vai ter mais depressão. Aqui não vai ter mais desânimo. Mas agora eu começo a encher a vida dele, porque é a minha casa. Nós somos templo de Deus, a Bíblia diz. Templos do Espírito Santo, Paulo vai dizer. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito Santo está aqui, querido, não tem macumba, não tem mal, não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem nada, eles caem, é fora. Amém? E nós temos que desejar esse Jesus, porque ele pode acima de todos esses, viu? Porque na realidade esses anjos caídos, que tem esses nomes tão diferentes aí, foi lá do céu, foi Deus que criou os anjos, mas eles caíram, se rebelaram contra Deus, por isso estão aí para a terra com esses nomes tudo doido aí, cada um cuidando de uma área. O Zé Pilintra vai levar a pessoa para o bar e levar para a sarjeta. O tranca-rua mexe com os ladrões, bandidos, com drogas, tráfico. E aí vai, pombagira trabalha na área da prostituição, da traição, e assim vai, são demônios que trabalham. Mas quando Jesus entra na minha vida, querido, se aparecer, toma fogo na cabeça. Amém? Toma fogo na cabeça. Jesus disse para a igreja: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E imporão a mão nos enfermos, serão curados, expelirão demônios. Por quê? Não porque eu sou bom, querido, mas porque eu deixei minha vida para Cristo, eu perdi ela para Ele. E é por isso que o Senhor faz tudo isso na minha vida. Amém? Oh, glória a Deus. E sabe o que Jesus
fez, querido, essa vida que ele deu, diz aí no João 10:17. Ele não estava ali com Barrabás e ele não disse assim, Jesus pensou no seu coração, estou frito agora, né? Fazer o quê? Quiseram soltar ele, vai sobrar para minha cabeça. Não, Jesus é quem deu a vida. Você sabia disso? Quando foram prender ele, será que é aí que vai falar? Não, não é aí. Quando foram prender ele lá, ele deu uma bronca em Pedro, porque Pedro cortou a orelha de Malco. Ele disse assim, se eu quiser, eu peço ao Pai e ele manda 12 legiões de anjos ao meu favor. Cada legião de soldado romano era 6.000 soldados, agora faz 6.000 vezes 12. Quantos anjos se ele quisesse pedir, vinha? 72.000. E lá no Velho Testamento conta a história que nós vimos quinta-feira, que um só anjo, em uma noite, matou 185.000 soldados assírios, inimigo de Ezequias, porque Ezequias orou a Deus. Um só anjo matou 185.000. Agora, Jesus podia pedir 72.000. E ele diz, Pedro, deixa, eu quero entregar minha vida, senão você vai para a roça, querido, você vai para o inferno. Se for para a roça ainda estava bom, né? O inferno é pior que a roça. Quem trabalhou na roça que sabe, eu trabalhei até os 21 anos, sei que a coisa não é boa, não. Aí no João 10:17 vai dizer assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha, ele fala, eu dou, ninguém vai tomar de mim não. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ele deu a vida, depois ao terceiro dia ele tomou ela de volta. É minha. Amém? Aqui eu aprendo com Barrabás, querido. Eu aprendo tantas coisas aqui que transforma a minha vida, que anima a minha vida para que eu possa crer de verdade nesse Cristo que está vivo, não numa ficção e não numa historinha, querido. Tem muitas pessoas que hoje têm dificuldade de crer em Cristo, porque falaram para ele do Papai Noel, depois ele viu que era mentira. Falaram não sei o que é mentira. Depois quando ele cresce e via falando de Cristo, fala, é mentira também. Mas Cristo é realidade, Ele é verdade. Talvez Barrabás, quando foi solto, e quando Jesus estava sendo crucificado, eu creio, isso é coisa minha, não está escrito na Bíblia, eu creio que de longe Barrabás estava olhando, dizendo, puxa, era para mim estar no lugar desse cara, e ele está morrendo lá no meu lugar. Não sabemos, mas talvez até Barrabás pudesse ter se convertido, ninguém sabe. Barrabás, querido, significa filho do Pai. Porque Bar, no aramaico e na língua judeia, bar para nós aqui é quem está no bar, né? Bar é o lugar onde se vende bebidas alcoólicas e outras coisas mais. Mas Bar na língua aramaica significa filho. Então tem lá Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Tem na Bíblia esses nomes aí, de pessoas que tinham esses nomes, o apelido. Mas aqui está escrito Bar Abás, que na nossa língua ficou Barrabás. Bar, filho. Aba é o quê? Pai. Aba, pai. Então, Bar, Abá, filho do Pai. Mas olha que interessante. Jesus libertou o filho do Pai. O que ele está querendo dizer ali? Eu assumi o seu lugar, porque eu sou o verdadeiro filho do Pai, mas vou fazer de você também o filho do meu Pai. Porque antes que Jesus morresse e ressuscitasse, a Bíblia o chama de filho unigênito. O que é filho unigênito? É o único que o Pai tinha. Mas porque ele veio na terra, se encarnou, morreu e ressuscitou, agora tem muitos filhos. Aqui nós temos uma pequena porção, mas imagine quantos não tem na terra. Imagine quantos que já não morreram e foram para o céu. Todos filhos do Pai, todos Barrabás. Diz para quem está do teu lado, você é um Barrabás. Porque você é filho do Pai, Barabá. Viu? Você é filho do Pai. Mas você é filho porque ele assumiu o seu lugar. Glória a Deus. Papai, quanta coisa nós aprendemos aqui. Lá em João 1,12, é até o versículo que nós vamos decorar para a semana que vem. Esse versículo, querido, para quem não sabe aqui, existe um chavão no meio do povo que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Você vai num lugar, você fala, deixa eu comer que todo mundo é filho de Deus, eu também sou, amém. Mas é um chavão, só que na realidade nem todos são filhos de Deus.
aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor não podem se tornar filho. Ele é uma criação de Deus, ele é uma criatura que está andando sobre a terra, só isso. Para ser filho, você tem que aceitar Jesus. E quando você aceita Jesus, Jesus dá o poder para você de se tornar filho de Deus, de se tornar um Barrabás. Olha lá, está escrito aqui isso que eu estou falando. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então se deu o poder de ser feito, porque não era, você concorda comigo? Então eu fui feito filho de Deus, mas antes eu era criatura. Você foi feito filho de Deus, mas antes você era uma criatura. Amém? Vamos pular de personagem, já vimos Barrabás. Vamos para o Cireneu lá, o Simão Cireneu, que está lá em Marcos capítulo 15, versículo 21. Qual que você estava aí antes mesmo? Estava no Marcos 15, né? Marcos 15, 21 aqui, está na sequência aí, não está? Então vamos ver o Simão de Cireneu. Aí vai dizer assim: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz. Então o que estava acontecendo ali? Ele era de Cirene. Cirene, na realidade, era uma cidade que estava lá na Líbia, bem no norte da África. Não tinha nada a ver com o povo, mas lá tinha uma comunidade judaica. Então na Páscoa, esse Simão Cireneu, lá de Cirene, veio para a festa. Aí ele viu aquele tumulto, aquela coisa toda, e alguns sendo levados ali, porque com Jesus foi ele e mais 2 ladrões, né, que foi para ser crucificado e condenado. Então ele viu todo aquele tumulto, ele estava lá, assim, ó, olhando passar. E era uma lei do Império Romano, porque é o Império Romano que dominava na época. Se ele escolhesse alguém para dar uma ordem, eles tinham que obedecer. E de repente Simão estava lá, e o guarda disse: você vem aqui, carrega a cruz para ele aqui. Porque Jesus tinha apanhado tanto, mas apanhado tanto, que nem andar mais ele estava conseguindo. Ele estava se arrastando com aquela cruz. Então o Simão de Cirene pegou a cruz e começou a carregar. E eu acredito que aquele sangue que estava ali na cruz fez uma obra na vida desse Simão, viu, querido? Porque o sangue de Jesus é puro. E vai dizer aqui que ele era pai de Alexandre e Rufo. E lá em Romanos 16:13, Paulo está saudando Rufo. Então a família dele se converteu por causa desse momento, por causa de pegar a cruz. E nessa festa da Páscoa, só para você entender, que quando aconteceu lá no Egito esse ritual que Moisés colocou vindo de Deus para anunciar Jesus, o Cordeiro de Deus, dizia assim: a família mata um cordeiro, pega o sangue e passa nas vergas da porta, no batente, e à noite o anjo da morte vai passar. Aquela casa que não tiver sangue, o filho mais velho morre, tá? Só que o que fazia com o cordeiro depois que foi morto? A família comia ele. O que quer dizer isso? Que a família estava tendo comunhão com aquele que morreu, e por causa do sangue daquele que morreu, o anjo da morte não vinha sobre aquela família. Então o que quer dizer isso para nós hoje? O que Simão de Cirene revela para nós aqui? Que eu tenho que ter comunhão com Cristo, comunhão com a sua cruz e comunhão com o seu sofrimento. Amém? Eu tenho que fazer parte de Cristo, porque Ele morreu por mim e eu tenho que ter comunhão com Ele. Por isso você, querido, que ainda não toma ceia, que ainda não foi discipulado, você precisa procurar se discipular. Jesus disse: tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Tem que ter comunhão com Ele também nesse momento que Ele deixou. Não que você não tenha nos outros. Amém? Porque isso foi deixado também. Então o que acontece aqui? O Simão representa aqui a igreja que sofre com Cristo. A gente sofre por ser cristão, sim ou não? Sofre. Às vezes você nem está sofrendo. Você está numa empresa, você está numa escola, em algum lugar. Quando você diz que você tem Cristo no coração, o que acontece? As pessoas vão olhar torto para você. Alguns vão te discriminar. E você não vê na mídia ninguém defendendo, ninguém falando assim: é cristofobia. Não tem lei para isso, viu, querido? Se você olhar feio para qualquer outro segmento, eles põem o nome na frente e põem fobia. Mas
Se você é de Cristo, você que se lasca. Todo mundo tira sarro de você, todo mundo te humilha e nada acontece. Mas por que a gente sofre com Cristo? Porque Cristo também sofreu. Ele disse, eu sofri. Se vocês quiserem me seguir, vão para o céu. Mas ele já deixou avisado, vocês vão ser perseguidos que nem eu fui. Ele disse, se perseguiram o mestre, não vão perseguir os discípulos. Aqui no Brasil não temos tanta perseguição, mas vai lá para o Oriente Médio, cabeças rolam por causa de Cristo. Os islâmicos chegam em províncias, em cidades cristãs e vai matando todo mundo. Quem aqui é cristão? Alguém aqui quer negar Cristo? E eles não negam, viu, querido? Aqueles caras são roxo mesmo. Nós aqui somos também alguma coisa parecida com roxo, é mais frouxo, né, irmão? Aqui por pouca coisa tem gente abandonando Cristo, cara. Se faltou um ovo na mesa, o cara já quer abandonar Cristo porque não tem ovo. De onde já se viu não ter ovo para comer? E às vezes, não vou mais na igreja. Eu acho que, querido, você está com Cristo é para morrer. Se precisar, morrer por Ele. E eu pergunto para você agora. E pergunto para mim também. Será que se estivesse num culto agora aqui, e essa igreja estivesse numa lei que não poderia fazer, ou que corríamos o risco de morrer, entrasse um soldado com uma metralhadora aí, mandasse todo mundo encostar na parede, e ele ia dizer assim, quem aqui quer negar Cristo pode sair, os que ficarem vão morrer. Você saía correndo o mais rápido possível, você ficava lá e dizia assim, vai matando aqui, mata eu primeiro. Será que a gente ficaria? Porque ele não me negou, viu? E ele não tomou um tiro, porque se Jesus tomasse um tiro seria muito fácil. Porque quem toma um tiro na cabeça, eu ia falar, você sabe, você nunca tomou, né? Eu ia falar, mas você sabe o que você entende, a gente vê. Eu já vi vídeos fortes de islâmicos matando cristão, eles põem pau, pau, e vai matando um atrás do outro. A pessoa nem sente, querido. Aquilo dá milésimo de segundo. Pum, ele já desaparece, está no céu. Se Cristo tivesse tomado um tiro, seria muito fácil, mas você sabe que jeito que ele entregou para você e não negou? Apanhou, murro, chute, reiadas, enfiaram aquela coroa de espinho apertada. Eu estive em Israel, aqueles espinhos que chegam até 10 centímetros, e bateram com um cano na cabeça dele para entrar, e apanhou. Foi 9 horas, foi crucificado 9 horas da manhã, ficou 6 horas pendurado numa cruz. Você já ficou 1 hora na fila do banco? Quem aqui já ficou? Que jeito que a gente fica depois de 1 hora? Se você vê o gerente na frente, você voa no pescoço dele, aí você fica lá, e dói a costa, e tal, e a coisa não vai. Agora você imagina você ficar 6 horas, não estou falando de 6 horas, com o seu peso todo aqui, querido. Isso depois de ter apanhado muito. Sangue sendo derramado, você está ali que não aguenta mais, lutando pela vida, e a vida vai se esvairindo. 6 horas. E se chegasse um soldado aqui que ia dar um tiro na sua cabeça que você nem sentia, eu ia ter certeza que aqui muita gente ia quebrar essa porta de vidro no peito. Mas tem uma historinha dessa que o cara pegou, né? Entrou uma pessoa na igreja lá, num lugar que era meio arriscado lá no país, e o cara entrou com uma arma e disse assim, isso que eu estou falando, quem aqui quer negar Cristo e não morrer pode sair. Ficou só um homem. Ele era surdo e cego. Não, tô brincando. Não era surdo e cego. Aí o soldado foi lá, abraçou ele e disse assim, eu também sou cristão. Ele também era cristão, mas ele era soldado. E ele viu ali que naquela igreja, querida, aqui todo mundo fala, né? A gente vai saber quando uma pessoa é de Cristo, quando a coisa está aqui, não aqui, mas no coração. Porque muita gente tem Cristo na mente, você sabe disso? A pessoa conhece a história de Cristo, sabe o que ele fez, até se simpatiza com ele, diz, nossa, o que esse cara fez, mas não tem Cristo no coração. Porque Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. O que Jesus está falando? Eu estou na porta, não é da mente, ele fala, eu estou na porta do coração. Ô filho, tem um lugar para mim aí, eu quero te salvar.
Jesus não é sem casa não, viu, querido? Que ele tem que procurar uma casa. Ele tem o universo dele. Mas de todo o universo, o que ele quer é seu coração. E ele está lá, posso entrar no seu coração nesse culto dessa noite? Você dá uma chance para mim viver na sua vida e te transformar? E a gente tem que ter ele aqui, abrir a porta e dizer: Jesus, entra. Toma a chave da casa. A casa é tua, faz o que o Senhor quiser fazer. Dar a vida para Deus não é meia boca não, viu, querido? Você dá por inteiro ou você não dá, porque Jesus diz assim, o morno eu vomito. Lá em Apocalipse diz, ou você é quente ou você é frio, ou você é meu de verdade ou você não é. Morno, aquele que parece que vai, agora estou voltando, agora... Esse aí ele não quer, querido. Então nós temos que ser de verdade do Senhor, amém? Nós aprendemos isso aqui com o Simão. O que nós lemos ali? Nada, né? Então vamos ler agora. Simão representa a igreja que sofre com Cristo. Jesus disse assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir, quer dizer, ele não está obrigando ninguém, viu? Se alguém quer vir. Eu já participei, quando eu era mais novo, lá para os 16, 17 anos, eu participei de candomblé, de umbanda, umas coisas aí. A gente ia para a mata e tal. E os demônios, ele não pergunta se quer ou não quer, ele força você a fazer. Já vi gente apanhar. Gente assim, você não está vendo nada e tomando tapa, empurrando, caindo de joelho para o chão e apanhando do demônio. Porque não fez o que devia fazer. Só que Jesus, ele é cavaleiro. Por isso que já diz aqui, primeiro ele bate, se você ouvir, abrir, ele entra. E aqui ele vai dizer, se alguém quer vir, ele não pega o sepulcularinho e diz, você tem que ser meu. É você que vai dizer, eu quero ser teu. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz, que nem o Simão Cirene aqui, e siga-me. É sofrer com Cristo, é estar com Cristo. Eu sofro aqui na terra com Cristo, porque tem um céu de glória me esperando. Apocalipse diz que as ruas são de ouro, que as casas não são feitas, as mansões, né? Não são feitas de alvenaria, mas são de pedras preciosas. E além de tudo isso, que é muito bom, querido, eu tenho a presença dele para sempre no céu. Eu vou ver ele face a face como ele me vê. Amém? Tome a sua cruz e me siga-me. E siga-me. Vai ser um pouco mais, sabe, a gente é muito discriminado, vai acontecer muita coisa, mas olha, o que espera lá vale a pena, né? Como aquele cântico diz, vai valer a pena, viu? O dia que você estiver no céu e a gente estiver lá, se encontrar nas ruas de ouro, nós vamos olhar um para o outro e dizer, pastor, lembra que o senhor falou que vai valer a pena? Valeu, eu sofri, eu carreguei a minha cruz como Simão, mas estamos aqui para sempre. E uma vez você entrou no céu, querido, sabe quando você sai de lá? Nunca mais. Porque você vai reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. E a pessoa que entra no inferno, ela sai de lá? Não, a Bíblia também diz que vai queimar eternamente. É o que diz em Apocalipse, é o que Jesus diz. Aonde há choro, ranger de dente, aonde as trevas são espessas e onde o fogo não se apaga. Jesus fala essas 4 coisas do inferno. Aqui que eu vou para o inferno. Vai o diabo com aqueles que não querem. Amém? 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha lá, você coparticipa do sofrimento de Cristo, mas também na revelação da sua glória você vai exultar com Ele. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Como Simão, eu vou pegar minha cruz. Querido, não é o esposo, não é a esposa, não é o filho, não é a mãe, não é o pai. Cada um pega a sua, viu? Cada um tem a sua. Então você pega a sua e siga a Cristo. Porque você vai pela via dolorosa. Eu estive em Israel, nós fizemos o caminho lá que Jesus fez. Se chama Via Dolorosa. Então na sua vida, quando você pega a cruz, você começa a subir pela via dolorosa. E vai seguindo. Até você ser crucificado, matar o seu eu,
matar os seus desejos carnais, morrer para você mesmo, morrer para o pecado. E aí sim você está destinado a ressuscitar com Cristo. Amém? O fim sempre é a ressurreição. Olha, começou no Getsêmani, foi julgado, surrado, batido, foi pela via dolorosa, subiu, foi crucificado, desceram ele da cruz, colocaram no túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou. O final é ressurreição. Ah, mas se eu der minha vida eu não vou perder. Não, você vai ganhar. Porque a Bíblia diz que quem perde, ganha. E quem ganha, perde. Quem segura a vida para si, perdeu. O diabo sabe que já perdeu. Diz, esse aí perdeu. Está na minha mão. Mas quando você dá a vida para Cristo, na realidade você ganha a vida. Porque você passa a ter um espírito regenerado. Seu espírito estava morto, ele nasce de novo. Vai comigo lá. Você está em Marcos. É o próximo livro já. Na sequência, Lucas 23, 39. Eu quero correr aqui, senão, meu pai do céu. Aleluias. Lucas 23, 39 vai dizer assim, ó. Aqui é o momento que Jesus foi crucificado. E ele foi crucificado entre dois ladrões. E nós vamos aprender com esses ladrões muitas coisas aqui. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro respondeu dizendo, nem a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Dois ladrões. Um cara de pau e o outro que se entregou a Cristo. Jesus estava no meio. Eles estavam na cruz, mas tinha uma conversa rolando lá em cima. E aí um disse assim, se você é Cristo, tira nós daqui, cara. Ô, mano, desce nós. E o outro vira pro outro ladrão e diz assim, cala sua boca aí, cara. Nós estamos pendurados aqui porque nós merece. Nós somos injustos, mas ele é justo, ele não merece estar aqui. E aí ele olha para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. O que a gente vê aqui, primeira coisa, se Barrabás não é solto, e Jesus não é crucificado, esse ladrão já não teria sendo salvo, tá? Uma alma estava sendo salva na cruz. Você percebe que Jesus faz a obra até no seu momento de morte, momento de maldição, ali, momento terrível, ele está salvando gente. E Jesus hoje anda pelas ruas, Jesus anda por todos os becos, por todos os lugares, batendo na porta dos corações e querendo salvar a vida, querido. Amém? Porque ele não parou de trabalhar, ele continua trabalhando. Mateus vai dizer assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro aqui é o quê? Ganhar, nem se fosse ganhar o cosmos, porque mundo aqui a palavra é cosmos. Se fosse ganhar tudo, os universos, galáxias, você ganhou tudo, mas perdeu a sua alma. O que adiantou? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então a alma vale mais que o mundo inteiro. Diz para quem está do teu lado, a sua alma vale mais que o mundo. Amém? Então nós temos que pôr isso no coração, querido. Eu aprendo aqui com os ladrões. Não importa o momento, não importa o que esteja acontecendo. A minha alma vale mais que tudo. E eu tenho que entregar ela para Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo e dizer, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. E Ele vai dizer para você, você já está comigo no paraíso. O teu nome já está escrito no livro da vida. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. E todos aqueles que morrem não entram no céu se o nome não estiver escrito no livro da vida, viu? Versículo 39 vai dizer assim, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Primeira coisa que eu vejo aqui é a dúvida, não és tu o Cristo? Ele estava crendo em Cristo? Não, ele estava falando, se você é, cara, mostra então que você é, desce daí, tira nós daqui, mano. Segunda coisa que eu vejo aqui, além da dúvida, é que as pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Ele não disse assim, Senhor, eu te quero. Ele disse, desce nós daqui que eu quero ficar livre. Eu quero salvação, não quero o Senhor não.
A gente aprende, e tem gente assim na igreja? Tem. Querem a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. O Senhor me faz milagre, me cura, mas não quer Jesus, que é aquilo que Ele pode dar. É um chupinça, como é que chama aquele animal que chupa sangue? É um sanguessuga. E você acha que vai ter alguma coisa de Deus? Não vai. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. Então o que ele faz aqui? Primeiro ele reconhece a miséria, porque eu sou injusto. Nós somos miseráveis. Pecadores, estamos recebendo aquilo que nós plantamos. Porque a Bíblia diz: o homem colhe aquilo que ele planta. Plantar é opção, colher é obrigação. Se você quer plantar melancia, planta, só que depois você vai comer melancia. Ah, não gosto. Então por que plantou melancia? Não é? Então, primeira coisa, ele reconhece o estado de miséria. Eu e você temos que reconhecer, querido. Sem Cristo nós somos lixo. Sem Cristo nós somos estrume. Sem Cristo nós somos miseráveis. E eu tenho que reconhecer que é assim que eu sou sem Cristo. Mas quando eu assumo Cristo, eu passo da miséria para a justiça. Amém? Porque aqui ele vai falar, ó. Nós, a verdade... Onde que está aqui? Ele reconhece a justiça de Cristo. Ele fala assim, ó. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. O que ele estava reconhecendo, esse outro ladrão? Esse é justo. Ele reconheceu a justiça de Cristo. E você tem que reconhecer que Jesus é justo. Ele não teve na sua vida um só pecado. No livro de Hebreus diz que ele foi tentado, mas não pecou. Por isso que ele pôde subir na cruz e derramar o sangue de um justo. O sangue de um homem que não tinha pecado. Por isso ele pôde levar o meu e o seu. Porque se ele tivesse pecado uma vez só, não valeria o sacrifício dele para o Pai. Amém? Então ele reconhece a justiça de Cristo. E no 42, olha lá o que ele reconhece. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele estava dizendo? O Senhor tem um reino, o Senhor é o Rei dos Reis. Lembra de mim, Rei dos Reis, no teu reino. E você tem que reconhecer a autoridade de Cristo. Você tem que reconhecer que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e todo o poder está nas mãos dEle. Amém? Reconhece a miséria, reconhece a justiça de Cristo e reconhece a autoridade de Cristo. Amém? São 3 coisas que você deve fazer na cruz. Glória a Deus. Você crê que Jesus é tudo isso? Oh, glória. Ele é Rei dos reis, querido. Opa. Ele travou aqui. Resultado. Olha lá comigo no 43. E acrescentou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não é isso aqui, 43, perdão. Jesus lhe respondeu: em verdade, hoje estarás comigo, na onde? No paraíso. Então esse é o que a gente vai receber. De reconhecer nossa miséria, reconhecer a justiça de Cristo e reconhecer que Ele é autoridade e Rei dos reis. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim para ele: aguenta mais um pouco, que o pastor já está acabando. Está acabando com a minha vida, porque ele não acaba esse culto logo. Estou morrendo de sono. Eu estou vendo bastante gente abrir a boca. É que eu estou aqui suando, eu estou na adrenalina. Então eu estou sossegado. Mas você sentado, só me ouvindo falar, eu sei que não deve ser fácil. Aguenta aí, irmão, que eu quero encerrar isso aqui. Eu vou falar só do centurião aqui. Talvez eu fale de José da Arimateia, porque são personagens que passaram, né? Eu quero falar do centurião e os guardas. Vai comigo para Mateus 27, 54. Mateus 27, 54. Aqui eu quero falar rapidinho com você. Aí vai dizer Mateus 27, 54. O centurião, que era um chefe da guarda que estava lá na crucificação, ele era do Império Romano, estava ali tomando conta dos ladrões. Ele disse assim: ó, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto
E tudo que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém? Verdadeiramente esse era filho de Deus. Tem muitos que hoje duvidam do poder do Senhor, duvidam da salvação do Senhor. Aqueles guardas que estavam ali, talvez fossem até aqueles que bateram em Jesus. Eles eram homens brutos, homens que não tinham coração. Tinham um coração de pedra. E aí, o que aconteceu lá na crucificação? A terra tremeu. O céu, ao meio-dia, você já viu o céu ao meio-dia se escurecer? Diz a palavra que o céu escureceu, tipificando o nosso pecado que foi lançado sobre ele. Eles viram tudo isso, né? A terra tremeu, o céu escureceu. A Bíblia diz que alguns sepulcros da cidade foram abertos depois, mas eles estavam ali vendo todos esses sinais. Aí quando Jesus morre, até Jesus morto está salvando gente, né? Eles disseram: verdadeiramente esse é filho de Deus. Querido, não tem coração duro para Jesus, viu? Se houver intercessão, e se houver alguém que ora por aquela vida, Jesus vai lá e quebra o coração duro. E essa pessoa vai dizer como esses guardas brutos: verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Eu quero pôr esse texto aqui, ó, que é um outro detalhe que diz ali: mas um dos soldados que estavam ali, né, o centurião e alguns soldados, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, quer dizer, furou Jesus. E logo saiu o quê? Sangue e água. Então, quando o soldado furou ali depois que Jesus estava morto, e saiu sangue e água junto, isso vem nos ensinar uma coisa, porque nós estamos aprendendo as lições da crucificação. Sangue vem nos ensinar sobre remissão. O que é remissão? Remissão é quando você aceita Jesus e o sangue dele apaga toda a sua culpa. Você pode ter roubado, matado, pode ter feito, querido, as coisas mais terríveis, porque tem muitos ladrões sendo salvos dentro da cadeia, viu? Mas quando aceita Cristo de verdade, esse sangue que foi derramado ali por causa da lança tipifica que Jesus vem e apaga toda a sua culpa. Aí o pai olha para o seu pai do céu e diz: é meu filho agora. Ele não olha mais a sua culpa, você não deve mais nada para Deus. Você pode até, o cara pode estar preso numa cadeia e continuar cumprindo a pena. E até algum país que ele esteja com pena de morte. Mas se ele aceitou a Cristo para Deus, acabou. Eu não quero saber do seu passado mais. Ah, mas eu não mereço, porque Deus fala: eu não quero saber do seu passado, foi apagado pelo sangue do meu filho. Eu quero saber de você daqui para frente. Outra coisa que foi derramado, a água. Duas coisas que é importante na salvação do homem: o sangue que limpa o pecado, porque não adianta você dizer que aceita Cristo cheio de culpa nas costas e continuar com culpa na consciência. Então ele limpa. Segunda coisa, a água. A água na Bíblia também fala da palavra de Deus. A palavra que transforma. Ó, existe conversão se não houver pregação? Sim ou não? Como as pessoas vão ser salvas se não tem ninguém pregando sobre Cristo? Então isso é a água. A água, a palavra do Senhor, ela tem poder. Quando alguém prega o evangelho e anuncia Cristo para uma vida, essa palavra, ela transforma, ela levanta, ela liberta a vida da pessoa de todas as correntes. Amém? Vamos só para encerrar, José de Arimateia, agora para fechar. Você está aí no 27:54, não é? Vai para o 27:57. Nós já vamos encerrar, que isso aqui é o último. É o último da primeira parte, depois tem a segunda. Caindo a tarde, veio um homem rico. Ele era rico ou pobre? Rico. Veio um homem rico, que era o José, né? José de Arimateia. Veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Ele era discípulo do Senhor. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolvendo num pano limpo, de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Olha que interessante. Jesus foi enterrado no túmulo de um homem rico, um túmulo novo que nunca havia sido usado. Quando Jesus nasce, ele nasce rico ou pobre? Pobre.
Ó, o dono do universo, imagina o dono do universo nascer pobre. Ele se encarnou, nasceu numa manjedoura no meio de vaca, de bezerro, aquele fedor de cocô, que a gente sabe, esses lugares, curral. Pegou um curral lá de um boi, fez um negocinho, botou ele lá. Nasceu pobre, Jesus. Só que quando ele morre, ele é enterrado no túmulo de um rico. E por que foi enterrado no túmulo de um rico? Porque ele está falando de riqueza. Qual é a riqueza do túmulo? A riqueza do túmulo é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o túmulo do rico fala de ressurreição, fala de riqueza, a maior riqueza para nós, querido. Paulo vai falar assim, ó, se nós que vivemos nesse mundo não cremos na ressurreição, ele vai falar lá em 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, nós somos as mais infelizes das criaturas. A ressurreição é a maior riqueza que nós temos, querido. E você vai ressuscitar. Ele nasce pobre, mas ressuscita rico no túmulo de um rico. Amém? Nós nascemos nesse mundo. Esse mundo é uma favela. Por que eu falo isso? Porque Adão estragou tudo, era um paraíso. Aí Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso e acaba o paraíso. Aliás, a palavra paraíso, jardim do Éden, significa jardim dos prazeres. Deus tinha dado só prazer para eles, olha que coisa boa. Estava tudo jóia, não precisava pegar cartão, não precisava ir no hospital, não precisava ter fila de NPS, não tinha nem velório, porque ninguém ia nem morrer, porque você ia ter a vida eterna, aí estraga tudo. Aí quando a gente nasce nesse mundo, a gente já nasce numa favela, num lugar pobre. O nosso mundo é pobre de espírito, é trevas. Mas quando a gente encontra Cristo, querido, a ressurreição vem para nós, aquele que é rico, para nos levar com Ele para sempre, amém? Se você quer ir com Cristo para sempre, dá um glória a Deus aí. Amém? Vamos nos colocar em pé. Agora que você vai se colocar em pé e verdadeiramente o pastor acabou, você diz assim, glória a Deus.